Você já parou para imaginar qual foi a primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus quando ele ainda era uma criança? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas ela carrega um mistério que tem o poder de transformar completamente sua vida de oração e seu relacionamento com Deus. Pense por um momento. Todos nós tivemos uma primeira palavra. Talvez tenha sido mamãe, papai, ou algum som que nossos pais interpretaram como nosso primeiro esforço de comunicação. E se eu te disser que a primeira palavra de Jesus não foi apenas um marco no desenvolvimento de uma criança, mas uma revelação profética que ecoa através dos séculos? Imagine comigo uma pequena casa em Nazaré, há mais de 2000 anos. Uma jovem mãe chamada Maria observa atentamente cada movimento de seu filho. Ela sabe que este menino é especial, diferente de todas as outras crianças. O anjo lhe disse. Os pastores confirmaram. Os magos viajaram de longe para adorá-lo. Mas ali, naquele momento íntimo do lar, ela é simplesmente uma mãe, aguardando ansiosamente as primeiras palavras de seu bebê. José, o carpinteiro, chega em casa após um longo dia de trabalho. Suas mãos estão ásperas da madeira. Seus ombros carregam o cansaço de quem labuta para sustentar a família. Mas seus olhos se iluminam quando vê Maria brincando com a criança no chão de terra batida. Há algo mágico naqueles momentos simples, quando o extraordinário se esconde no ordinário, quando o divino se revela através do cotidiano mais comum. Você já observou uma criança dando seus primeiros passos na linguagem? É um momento que marca os pais para sempre. Cada tentativa de som, cada balbuceio, cada esforço para formar uma palavra é celebrado como uma vitória. Os pais ficam atentos a cada detalhe, interpretam cada gesto, guardam cada momento na memória do coração. E Maria não era diferente. A Bíblia nos diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração, ponderando sobre elas. Mas havia algo único na situação de Maria. Ela sabia que aquela criança era o Filho de Deus. Cada palavra que ele pronunciaria não seria apenas um marco no desenvolvimento infantil, mas uma revelação divina. Cada som que saísse de seus lábios pequenos carregaria o poder que criou o universo. Porque Jesus é o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Na tradição judaica da época, as primeiras palavras de uma criança eram consideradas proféticas. Os pais acreditavam que Deus poderia revelar algo sobre o destino da criança através de suas primeiras expressões. Imagine então a expectativa no coração de Maria e José. Que palavra seria a primeira a brotar dos lábios do Messias prometido? Deixe-me criar um cenário para você. É uma manhã tranquila em Nazaré. O sol ainda está nascendo, pintando o céu com tons dourados que entram pela pequena janela da casa. Maria amamenta seu bebê enquanto José prepara suas ferramentas para mais um dia de trabalho. A casa é simples, com cheiro de madeira e pão fresco. O silêncio é quebrado apenas pelos ruídos suaves da vida cotidiana. O barulho distante de outros artesãos começando seu dia, o balir das ovelhas, as vozes dos vizinhos cumprimentando uns aos outros. E então acontece. O bebê, olhando diretamente para José, abre sua boquinha pequena e pronuncia sua primeira palavra. Não foi água quando tinha sede. Não foi pão quando estava com fome. Não foi nem mesmo mãe, como tantas outras crianças. A primeira palavra que Jesus pronunciou foi Abba. Em aramaico, a língua que ele falava, Abba significa papai. Mas não era um papai qualquer. Era uma palavra carregada de intimidade, ternura e confiança absoluta. Você consegue imaginar o impacto desse momento no coração de José? Aquela criança, que ele sabia não ser seu filho biológico, mas que amava como se fosse, o estava chamando de papai. Mas Maria, com sua sensibilidade espiritual apurada, compreendeu que havia algo mais profundo acontecendo ali. Jesus não estava apenas reconhecendo José como pai terreno, mas já estava estabelecendo um padrão de intimidade que definiria toda a sua relação com o Pai Celestial. A palavra Abba era tão íntima, tão carregada de afeto, que alguns rabinos da época consideravam quase irreverente usá-la para se referir a Deus. Era a palavra que uma criança pequena usava para chamar seu pai, cheia de confiança, necessidade e amor.
Era a palavra que saía naturalmente quando a criança se machucava e corria para os braços paternos. Era a palavra sussurrada no escuro quando o medo batia, e só a presença do Pai poderia trazer paz. E Jesus escolheu essa palavra. Não por acaso, mas como uma revelação intencional do coração de Deus para com a humanidade. Através dessa primeira palavra simples e íntima, ele estava declarando que Deus não é um juiz distante e severo, mas um pai amoroso que deseja intimidade genuína com seus filhos. Pense nas implicações disso para a sua vida hoje. Quantas vezes você se aproxima de Deus com medo, como se ele fosse um chefe rigoroso pronto para criticar cada erro? Quantas vezes suas orações soam mais como relatórios formais do que conversas íntimas com alguém que te ama incondicionalmente? A primeira palavra de Jesus está nos ensinando que podemos nos dirigir a Deus com a mesma confiança e simplicidade de uma criança falando com seu pai. Mas havia algo ainda mais profético nessa primeira palavra. Jesus não estava apenas estabelecendo um padrão para si mesmo, mas para toda a humanidade. Ele sabia que através de sua obra redentora, todos os que crescem nele receberiam o espírito de adoção, tornando-se filhos legítimos de Deus. E como filhos, teriam o direito de chamar Deus de Abba, Pai, com a mesma intimidade que ele demonstrava. Imagine Maria observando essa cena, seu coração se enchendo de compreensão profética. Ela estava vendo não apenas seu filho pronunciando sua primeira palavra, mas o estabelecimento de uma nova forma de relacionamento entre Deus e a humanidade. Aquela palavra simples estava rompendo séculos de distanciamento religioso e formalidade, criando uma ponte de intimidade entre o céu e a terra. Agora deixe-me te fazer uma pergunta que pode tocar o lugar mais profundo do seu coração. Quando você pensa em Deus, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? É a de um pai amoroso de braços abertos, ou de alguém distante que você precisa convencer através de orações perfeitas e comportamento impecável? A primeira palavra de Jesus nos ensina que Deus está mais interessado em nossa intimidade do que em nossa performance. Ele prefere um coração sincero a palavras elaboradas. Ele se deleita mais em nossa confiança infantil do que em nossa maturidade teológica. Porque é assim que um pai verdadeiro ama seus filhos. Voltemos àquela casa em Nazaré. José, ainda em choque com aquela primeira palavra dirigida a ele, pega a criança no colo. Jesus se acomoda nos braços fortes do carpinteiro, confiante e seguro. Não há medo nos olhos pequenos, apenas amor puro e confiança absoluta. E naquele momento, José compreende que está sendo usado por Deus para modelar o amor paternal divino. Cada cuidado que ele oferece àquela criança está refletindo o cuidado de Deus por todos nós. Maria, observando a cena, tem o coração transbordando de gratidão e adoração. Ela sabe que está presenciando algo que transformará a história da humanidade para sempre. Aquela palavra simples, Abba, se tornará o grito de guerra de todos os que descobrirem sua verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Mas por que Jesus escolheu começar sua jornada na Terra com essa palavra específica? Por que não algo mais religioso ou espiritual? A resposta está no coração de Deus. Ele queria que compreendêssemos, desde o princípio, que nossa relação com Ele deve ser baseada em intimidade, não em religiosidade, em amor, não em medo, em confiança, não em dúvida. Pense na sua própria infância. Lembra-se de como era simples se comunicar com seus pais quando você era pequeno. Não havia pretensões, não havia máscaras, não havia medo de ser rejeitado por não usar as palavras certas. Você simplesmente falava o que estava no coração, com toda a honestidade e simplicidade que apenas uma criança possui. Jesus está nos convidando a retornar a essa simplicidade em nossa comunicação com Deus. Ele quer que paremos de tentar impressioná-lo com orações eloquentes e comecemos a falar com Ele como filhos que sabem que são amados. Ele deseja ouvir nossos medos, nossos sonhos, nossas alegrias e nossas dores, expressos com a mesma naturalidade com que uma criança conta ao pai sobre seu dia. A primeira palavra de Jesus também nos ensina sobre identidade. Antes mesmo de saber andar direito, ele já sabia quem era e de onde vinha. Sua identidade estava firmemente estabelecida no amor do Pai. E essa mesma segurança de identidade está disponível para cada um de nós que escolhe crer. Quantas pessoas hoje vivem em crise de identidade,
buscando aprovação em lugares errados, tentando provar seu valor através de conquistas, relacionamentos ou posses. A primeira palavra de Jesus nos lembra que nossa verdadeira identidade não vem do que fazemos, mas de quem somos. Filhos amados de um Pai que nos conhece pelo nome e que se deleita em nossa existência. Imagine se você pudesse viver cada dia com essa certeza no coração. Como seria diferente enfrentar os desafios da vida sabendo que você tem um Pai Celestial que está sempre disponível, sempre interessado em ouvir sua voz, sempre pronto para oferecer comfort e direção. Como seria diferente orar sabendo que suas palavras chegam aos ouvidos de alguém que te ama mais do que você pode imaginar? Naquela casa simples em Nazaré, enquanto Jesus crescia em estatura e sabedoria, ele continuou usando essa palavra preciosa. Abba se tornou a marca registrada de sua comunicação com Deus. Mesmo quando se tornou adulto, mesmo quando enfrentou as maiores provações, mesmo quando estava na cruz carregando os pecados do mundo, Jesus manteve essa intimidade com o Pai. E aqui está o milagre. Ele quer que essa mesma intimidade seja nossa. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu um caminho para que cada um de nós possa se aproximar de Deus com a mesma confiança que ele demonstrou. Não precisamos mais nos esconder atrás de véus de religiosidade ou formalidade. Podemos vir boldly ao trono da graça, sabendo que seremos recebidos como filhos amados. A primeira palavra de Jesus quebrou barreiras que existiam há séculos. Ela destruiu a ideia de que Deus é inacessível ou que precisamos de intermediários especiais para nos comunicarmos com Ele. Ela estabeleceu um novo paradigma, onde cada pessoa pode ter acesso direto ao coração de Deus através da simples palavra Abba. Mas talvez você esteja pensando: como posso ter certeza de que Deus realmente me vê como filho? Como posso saber que Ele se importa comigo da mesma forma que se importava com Jesus? A resposta está na cruz. Foi lá que Jesus provou, de uma vez por todas, o amor incondicional do Pai por cada um de nós. Foi lá que Ele pagou o preço para que pudéssemos ser adotados na família de Deus. E quando somos adotados, recebemos todos os direitos de filhos legítimos. Isso inclui o direito de chamar Deus de Pai, o direito de ter acesso à sua presença a qualquer momento, o direito de receber sua provisão e proteção, e o direito de herdar todas as promessas que Ele fez para seus filhos. Deixe-me te contar uma história. Havia um menino que cresceu em um orfanato. Ele nunca conheceu seus pais verdadeiros e sempre se sentiu diferente das outras crianças que tinham famílias. Um dia, um casal decidiu adotá-lo. No começo, ele tinha dificuldade para chamar o homem de pai, porque não sabia como era ter um pai de verdade. Mas com o tempo, à medida que experimentava o amor incondicional daquela nova família, a palavra pai começou a sair naturalmente de seus lábios, carregada de amor e gratidão. Essa é uma imagem do que acontece conosco espiritualmente. Muitos de nós crescemos se sentindo órfãos espirituais, sem saber como é ter um Pai Celestial que nos ama. Mas quando descobrimos o amor de Deus através de Jesus, quando experimentamos verdadeiramente ser adotados em sua família, a palavra Pai, ou Abba, começa a fluir naturalmente de nossos corações. A primeira palavra de Jesus não foi apenas um marco histórico, mas uma profecia que se cumpre cada vez que um coração descoberta sua verdadeira identidade como filho amado de Deus. Cada vez que alguém ora Pai Nosso que está nos céus, está ecoando aquela primeira palavra pronunciada pelo Messias criança. E isso nos leva a uma realização poderosa. Suas orações têm o mesmo acesso ao coração de Deus que as orações de Jesus tinham. Quando você fala Pai, Deus ouve com o mesmo amor e atenção que dedicava ao seu Filho amado. Não porque você seja perfeito, mas porque Jesus o tornou possível através de sua obra redentora. Imagine o impacto disso em sua vida de oração. Em vez de se aproximar de Deus com medo ou hesitação, você pode vir com a confiança de uma criança que sabe que é amada. Em vez de tentar impressionar Deus com palavras bonitas, você pode simplesmente abrir seu coração e falar com Ele sobre qualquer coisa que esteja te incomodando ou alegrando. A primeira palavra de Jesus também nos ensina sobre vulnerabilidade. Quando uma criança chama papai, ela está admitindo sua necessidade, sua dependência, sua vulnerabilidade. E Deus não se incomoda com nossa fragilidade. Na verdade, Ele se aproxima de nós em nossa fraqueza,
assim como um pai se aproxima de um filho que precisa de ajuda. Muitas vezes tentamos ser fortes diante de Deus, como se nossa força o impressionasse. Mas a primeira palavra de Jesus nos lembra que Deus se deleita em nossa dependência dele. Ele quer ser nosso refúgio, nossa força, nosso consolo. Ele quer que corramos para ele quando estamos machucados, assim como uma criança corre para os braços do pai. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, talvez seu coração esteja sendo tocado por uma saudade que você nem sabia que existia. Uma saudade de casa, de pertencimento, de ser completamente conhecido e amado assim como você é. Essa saudade não é por acaso. É Deus chamando você para casa, para os braços do Pai que tem esperado por esse momento por toda a sua vida. A primeira palavra de Jesus ressoa através dos séculos, tocando corações cansados e oferecendo esperança para almas feridas. Ela nos lembra que não importa quão longe tenhamos caminhado, não importa quantos erros tenhamos cometido, não importa quão indignos possamos nos sentir, sempre podemos voltar para casa e ser recebidos de braços abertos pelo Pai que nos ama. E se você chegou até aqui nessa conversa, se essas palavras têm tocado algo profundo em seu espírito, eu tenho uma promessa para você. Quem permanecer comigo até o final desta jornada, descobrirá não apenas como essa primeira palavra de Jesus pode transformar sua vida de oração, mas como ela pode curar feridas emocionais profundas, restaurar sua identidade como filho amado e despertar uma intimidade com Deus que você talvez nunca tenha experimentado antes. Nos próximos minutos vamos explorar juntos como você pode apropriar-se dessa verdade poderosa em sua vida prática, como pode começar a orar com a mesma confiança que Jesus demonstrou, e como pode experimentar o amor paternal de Deus de uma forma que trará cura para áreas feridas de seu coração e esperança renovada para seus dias. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. A primeira palavra de Jesus nos abriu um caminho para a intimidade com Deus, mas essa mesma intimidade nos prepara para compreender verdades ainda mais profundas sobre o coração paternal de Deus e como isso transforma completamente nossa forma de viver e amar. Quando uma criança pronuncia pela primeira vez a palavra papai, algo mágico acontece no coração dos pais. Não é apenas o som que emociona, mas a confiança total que está por trás daquela palavra simples. A criança não questiona se o pai vai responder, não duvida se será ouvida, não se preocupa se suas palavras são eloquentes o suficiente. Ela simplesmente chama porque sabe, no fundo do seu ser, que aquela voz alcançará o coração de quem a ama. E foi exatamente essa confiança pura que Jesus demonstrou ao pronunciar Abba como sua primeira palavra. Ele não estava apenas estabelecendo um marco no desenvolvimento infantil, mas revelando a essência de como nossa comunicação com Deus deveria ser: natural, confiante, íntima e sem barreiras artificiais. Mas aqui está onde muitos de nós lutamos silenciosamente. Quando pensamos em orar, quando nos colocamos diante de Deus, algo dentro de nós se contrai. De repente, aquela simplicidade infantil desaparece e somos tomados por uma série de questionamentos que nos paralisam. Será que Deus vai me ouvir mesmo? Preciso usar palavras mais bonitas? Será que sou digno o suficiente para falar com o Criador do universo? Esses pensamentos não são raros. Na verdade, eles são mais comuns do que imaginamos. Muitas pessoas carregam no coração uma imagem distorcida de Deus, formada por experiências dolorosas com autoridades terrenas, por ensinamentos religiosos rígidos que enfatizavam mais o medo do que o amor.
ou por feridas emocionais que criaram barreiras na capacidade de confiar completamente. Imagine uma criança que cresceu em um lar onde o pai estava sempre ocupado demais para ouvi-la, ou pior, onde o pai reagia com irritação sempre que ela tentava se comunicar. Com o tempo, essa criança aprende a se aproximar com cautela, a medir cada palavra, a esperar o momento certo, a temer a rejeição. Infelizmente, muitos de nós transferimos esses padrões aprendidos para nossa relação com Deus. Mas a primeira palavra de Jesus quebra todos esses padrões disfuncionais. Quando ele pronunciou Abba, estava declarando uma verdade revolucionária sobre o caráter de Deus Pai. Ele estava dizendo que Deus não é como os pais terrenos imperfeitos que podem nos decepcionar, ignorar ou rejeitar. Ele é o Pai perfeito que sempre tem tempo, sempre tem paciência, sempre tem amor incondicional para oferecer. Pense na imagem de uma criança pequena correndo pelos braços de seu pai no final de um longo dia. Ela não para pensar se está incomodando, não se preocupa se suas roupas estão sujas ou se suas palavras são articuladas perfeitamente. Ela simplesmente corre porque sabe que aqueles braços são seu lugar seguro, sua fonte de conforto e proteção. Essa é a imagem que Jesus pintou para nós através de sua primeira palavra. Deus é o Pai que sempre tem os braços abertos, que se alegra quando corremos em sua direção, que nunca está ocupado demais para nos ouvir. Não importa quantas vezes por dia precisamos chamá-lo, não importa se nossas preocupações parecem pequenas ou grandes demais. Para ele, cada palavra nossa é preciosa. Mas há algo ainda mais profundo nessa revelação. Quando Jesus escolheu Abba como sua primeira palavra, ele estava estabelecendo o fundamento de toda a oração verdadeira, a confiança no amor incondicional do Pai. Não oramos para convencer Deus a nos amar, Ele já nos ama. Não oramos para ganhar sua aprovação, ela já é nossa em Cristo. Oramos porque somos filhos que naturalmente se comunicam com seu Pai. Essa compreensão transforma completamente nossa experiência de oração. Em vez de nos aproximarmos de Deus como mendigos implorando por migalhas, nos aproximamos como filhos que sabem que tudo o que o Pai possui também é nosso. Em vez de orarmos com medo de ser rejeitados, oramos com a confiança de quem sabe que é profundamente amado. Deixe-me te fazer uma pergunta pessoal. Quando você ora, qual é o tom emocional que domina seu coração? É o medo de não ser ouvido, a ansiedade de não usar as palavras certas, a pressão de ter que merecer a atenção de Deus? Ou é a tranquilidade de uma criança falando com seu pai amado? Se for honesto, você provavelmente reconhecerá que muitas vezes é o primeiro. E não há condenação nisso. Essas lutas são parte do processo de crescimento espiritual. O que Jesus nos oferece através de sua primeira palavra é um convite gentil para retornar à simplicidade, à confiança, à intimidade genuína. Pense em como as crianças pequenas oram. Não há pretensão em suas palavras, não há teologia complicada, não há tentativa de impressionar. Elas simplesmente falam com Deus como falariam com qualquer pessoa que amam. Deus, meu cachorro está doente, por favor, cuida dele. Obrigada pela comida gostosa, Deus. Deus, estou com medo do escuro, fica comigo. Essa simplicidade não é imaturidade espiritual, é maturidade verdadeira. É a capacidade de se relacionar com Deus sem máscaras, sem performances, sem a necessidade de provar algo. É o reconhecimento de que Deus se deleita mais em nossa autenticidade do que em nossa eloquência. E aqui está, onde a primeira palavra de Jesus se torna verdadeiramente transformadora para nossos relacionamentos humanos também. Quando experimentamos genuinamente ser filhos amados de Deus, quando nossa identidade se firma nesse amor paternal incondicional, algo muda em como nos relacionamos com outras pessoas. Filhos seguros no amor dos pais naturalmente estendem esse amor aos outros. Eles não precisam competir por atenção ou aprovação porque já têm a fonte de ambas bem estabelecida. Eles podem amar sem medo de perder, podem perdoar sem sentir que estão perdendo algo, podem ser generosos porque conhecem a generosidade do Pai. A palavra Abba que Jesus pronunciou ecoa através de cada ato de perdão que oferecemos, cada momento de compaixão que demonstramos, cada vez que escolhemos amar alguém que nos feriu.
porque quem conhece verdadeiramente o perdão paternal de Deus, encontra forças para perdoar até mesmo o imperdoável. Mas talvez você esteja pensando: como posso ter certeza de que Deus realmente me vê dessa forma? Como posso saber que Ele não está apenas tolerando minha presença, mas genuinamente se deleitando comigo como filho? A resposta está em uma história que Jesus contou anos depois, quando ele já era adulto, a parábola do filho pródigo. Nessa história, vemos um pai que não apenas recebe de volta o filho que havia desperdiçado toda a sua herança, mas que corre para abraçá-lo, que o veste com as melhores roupas, que celebra sua volta com uma festa. O pai não espera que o filho prove que mudou, não exige uma lista de promessas ou um período de provação. Ele simplesmente o abraça porque é seu filho. E essa não é apenas uma história bonita, é um retrato exato do coração de Deus por cada um de nós. Não importa quão longe você tenha se afastado, não importa quantos erros você tenha cometido, não importa quão indigno você possa se sentir, Deus está correndo em sua direção no momento em que você se volta para Ele. Isso deveria revolucionar nossa compreensão de arrependimento também. Muitas vezes pensamos no arrependimento como algo que fazemos para conquistar o perdão de Deus, como uma moeda que pagamos para comprar sua misericórdia. Mas a primeira palavra de Jesus nos ensina que o arrependimento é simplesmente o reconhecimento de que somos filhos que se perderam e que agora querem voltar para casa. Quando uma criança se machuca brincando longe de casa e vem correndo aos prantos para os braços do pai, ela não está negociando perdão. Ela está buscando conforto e cura. O pai não a rejeita por ter se machucado, não a leciona sobre os perigos de brincar longe de casa. Ele simplesmente a abraça, cuida de seus machucados e oferece o consolo que ela precisa. Essa é a imagem de como Deus responde quando corremos para Ele após nos machucarmos com escolhas erradas. Ele não está interessado em nos fazer sentir pior do que já nos sentimos. Ele está interessado em nos curar, nos consolar e nos ensinar gentilmente como evitar esses machucados no futuro. A primeira palavra de Jesus também nos ensina sobre perseverança na oração. Você já observou como uma criança insiste quando quer algo do pai? Ela não desiste facilmente. Ela continua pedindo, não por desconfiança no amor do pai, mas porque conhece seu coração generoso e sabe que a persistência amorosa muitas vezes toca o coração paternal. Jesus ensinou essa mesma persistência em suas parábolas sobre oração. Ele contou sobre a viúva que insistiu com o juiz até conseguir justiça, sobre o amigo que bateu a porta à meia-noite até conseguir pães para seu visitante. Mas há uma diferença crucial. Não insistimos com Deus porque Ele é relutante em nos ajudar, mas porque sabemos que Ele se deleita em nossa dependência dEle. Às vezes Deus demora para responder nossas orações não porque não nos ama, mas porque quer que passemos mais tempo em sua presença. Assim como um pai às vezes demora para dar algo ao filho simplesmente porque quer aproveitar mais alguns momentos de conversa e intimidade. E isso nos leva a uma compreensão revolucionária sobre orações não respondidas. Quando entendemos que Deus é verdadeiramente nosso Pai amoroso, começamos a confiar que suas respostas, mesmo quando são não ou espere, vêm de um coração que conhece o que é melhor para nós. Pense em uma criança que pede ao pai para comer doces no café da manhã. O pai diz não, não por falta de amor, mas porque conhece os efeitos prejudiciais do açúcar em excesso. O não do pai é na verdade uma expressão de seu cuidado e sabedoria. Da mesma forma, os nãos de Deus para algumas de nossas orações são expressões de seu amor infinito e sua sabedoria perfeita. Mas há momentos quando é difícil confiar, não é? Há temporadas quando as circunstâncias da vida são tão dolorosas que questionar se Deus realmente nos ama parece natural. É nesses momentos que a primeira palavra de Jesus se torna ainda mais preciosa. Ela nos ancora em uma verdade que transcende nossas emoções e circunstâncias. Somos filhos amados de um Pai perfeito. Durante esses períodos difíceis, nossa oração pode não ter eloquência. Pode ser apenas um gemido profundo. Abba, me ajuda, sussurrado através das lágrimas. E sabe o quê? Isso é mais do que suficiente. Deus não precisa de nossas palavras perfeitas. Ele precisa de nossos corações sinceros. Na verdade, há uma beleza especial nas orações quebrantadas. Assim como um pai se comove mais profundamente quando seu filho vem a ele em lágrimas,
do que quando vem apenas para contar boas notícias. Deus se inclina com atenção especial quando nos aproximamos dele em nossos momentos mais vulneráveis. A primeira palavra de Jesus nos ensina que vulnerabilidade não é fraqueza diante de Deus, é intimidade. Quando admitimos nossa necessidade, nossa dependência, nossa incapacidade de resolver tudo sozinhos, estamos, na verdade, nos posicionando para receber o que Deus mais quer nos dar: sua força, sua sabedoria, sua presença consoladora. E aqui está algo lindo sobre o caráter paternal de Deus. Ele não apenas tolera nossas fraquezas, ele as usa para demonstrar sua força. Assim como um pai fica orgulhoso quando pode ajudar seu filho com algo difícil, Deus se glorifica quando nossa dependência dele se torna oportunidade para ele demonstrar seu poder e amor. Isso significa que não precisamos fingir ser mais fortes do que somos quando oramos. Não precisamos esconder nossas dúvidas, medos ou inseguranças. Podemos vir exatamente como estamos, sabendo que seremos recebidos com amor e que nossa honestidade é mais valiosa para Deus do que qualquer performance espiritual. Pense na liberdade que isso traz para a sua vida de oração. Você pode falar com Deus sobre suas preocupações financeiras sem se sentir materialista. Pode compartilhar suas inseguranças relacionais sem se sentir imaturo. Pode expressar suas dúvidas espirituais sem se sentir não espiritual. Porque você está falando com seu Pai, que conhece seus pensamentos antes mesmo que você os expresse e que os recebe com amor paternal. A primeira palavra de Jesus também revela algo profundo sobre identidade. Antes mesmo de saber andar direito, Jesus já sabia quem era e de onde vinha. Sua identidade não estava baseada em suas realizações futuras, sua popularidade ou até mesmo seus milagres. Estava firmemente enraizada no amor do Pai. Essa mesma segurança de identidade está disponível para cada um de nós. Quando realmente compreendemos que somos filhos amados de Deus, paramos de buscar validação em outros lugares. Não precisamos mais provar nosso valor através de conquistas. Não precisamos mais viver ansiosos sobre a opinião dos outros. Não precisamos mais carregar o peso de tentar ser perfeitos. Filhos seguros sabem que são amados, não pelo que fazem, mas por quem são. E quem somos nós? Somos os filhos pelos quais Jesus deu sua vida. Somos aqueles que o Pai Celestial escolheu adotar em sua família através da obra redentora de Cristo. Somos herdeiros de todas as promessas divinas. Quando essa verdade realmente se estabelece em nosso coração, nossa oração se transforma de mendicância em conversa, de performance em intimidade, de obrigação religiosa em deleite pessoal. Começamos a orar não porque temos que orar, mas porque queremos orar. Não porque Deus precisa de nossas orações, mas porque nós precisamos dessa comunhão com Ele. E sabe qual é o resultado mais lindo de tudo isso? Quando experimentamos genuinamente essa intimidade com Deus Pai, começamos a irradiar seu amor para todos ao nosso redor. Filhos amados naturalmente se tornam fontes de amor. Pessoas que conhecem profundamente o perdão se tornam perdoadoras. Quem experimenta a paz de Deus se torna um pacificador. A primeira palavra de Jesus não foi apenas um marco pessoal, mas uma semente que germina cada vez que alguém descobre sua verdadeira identidade como filho amado de Deus. Cada vez que oramos Pai Nosso que está nos céus, estamos ecoando aquela primeira palavra preciosa e permitindo que seu poder transformador flua através de nossas vidas. Mas talvez, enquanto você ouve essas palavras, algo em seu coração está resistindo. Talvez você esteja pensando: isso soa bonito demais para ser verdade. Como posso ter certeza de que Deus realmente me vê dessa forma? Essas dúvidas são compreensíveis e válidas. Muitos de nós carregamos feridas que tornaram difícil acreditar em amor incondicional. Se esse é o seu caso, quero que saiba que Deus não se ofende com suas dúvidas. Na verdade, Ele as compreende perfeitamente e está disposto a provar seu amor de formas que você possa compreender e receber. Assim como um pai paciente com uma criança que foi machucada e tem dificuldade para confiar, Deus é infinitamente paciente conosco enquanto aprendemos a receber seu amor. A jornada para compreender e experimentar completamente essa intimidade paternal com Deus é um processo, não um evento instantâneo.
Alguns de nós precisaremos de tempo para desconstruir imagens distorcidas de Deus que foram formadas por experiências dolorosas. Outros precisarão de cura emocional para conseguir receber amor sem suspeita ou medo. E isso está tudo bem. Deus não tem pressa. Ele está disposto a investir todo o tempo necessário para conquistar nosso coração e nos mostrar quão profundo é seu amor por nós. Cada pequeno passo que damos em direção a essa intimidade é celebrado no coração do Pai. Se você está sentindo seu coração se aquecer com essa verdade, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa redescobrir essa intimidade com Deus. Há feridas no coração humano que parecem ter raízes tão profundas que questionamos se algum dia poderão ser curadas. Feridas deixadas por pais que partiram quando éramos pequenos demais para entender. Feridas criadas por figuras paternas que deveriam proteger, mas que machucaram. Feridas formadas por promessas quebradas, por gritos que ecoaram através da infância, por silêncios que falaram mais alto que qualquer palavra. E quando essas feridas existem, quando carregamos essas marcas invisíveis no fundo da alma, algo acontece quando ouvimos falar sobre Deus como Pai. Em vez de conforto, sentimos medo. Em vez de esperança, surge ansiedade. Em vez de querer correr para os braços paternais, nosso instinto é nos esconder, nos proteger, manter distância segura. Se esse é o seu caso, se ao ouvir sobre a primeira palavra de Jesus, Abba, algo em você se contrai em vez de se expandir, quero que saiba que você não está sozinho. Na verdade, você está em excelente companhia, porque muitas das pessoas que Jesus encontrou durante seu ministério carregavam essas mesmas feridas, esses mesmos medos, essas mesmas dificuldades para confiar em um amor paternal que parecia bom demais para ser verdade. Pense na mulher samaritana que Jesus encontrou no poço. Ela havia sido rejeitada por tantos homens que nem conseguia mais esperar fidelidade de ninguém. Quando Jesus falou com ela sobre o amor do Pai, imagine o que passou por sua mente. Será que ela conseguiu acreditar imediatamente? Ou será que alguma coisa dentro dela sussurrou: mais um que vai me decepcionar? Ou pense em Zaqueu, o cobrador de impostos que todo mundo desprezava. Ele havia aprendido a se proteger através da ganância e da dureza, construindo muros ao redor do coração, para não sentir a rejeição constante das pessoas. Quando Jesus olhou para ele e disse que queria jantar em sua casa, será que foi fácil para Zaqueu acreditar que alguém realmente o queria por perto? Essas pessoas, e muitas outras que Jesus encontrou, carregavam dentro de si a mesma luta que talvez você carregue hoje, o conflito entre a necessidade profunda de ser amado incondicionalmente e o medo de ser novamente decepcionado, rejeitado ou abandonado. E Jesus compreendia perfeitamente essa luta. Embora ele tivesse um relacionamento perfeito com o Pai Celestial, ele também experimentou na própria pele a realidade da natureza humana ferida. Ele viu José, seu pai terreno, partir cedo de sua vida. Ele experimentou a rejeição de sua própria cidade natal. Ele sentiu o abandono dos discípulos nos momentos mais difíceis. Ele até mesmo experimentou na cruz aquele momento terrível de aparente silêncio do Pai quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui está o milagre. Mesmo naquele momento de maior dor e aparente abandono, Jesus não deixou de chamar Deus de Deus meu. A intimidade continuou, mesmo na dor. A confiança permaneceu, mesmo na escuridão. O relacionamento paternal se manteve firme, mesmo quando as emoções gritavam o contrário. E isso nos ensina algo profundo sobre o processo de cura emocional e espiritual. A cura raramente acontece de uma vez só, como um interruptor que liga e desliga. Mais frequentemente, ela acontece como o nascer do sol, gradual, suave, com momentos onde as nuvens ainda obscurecem a luz, mas com uma certeza crescente de que o sol está ali, brilhando por trás de tudo. Talvez você tenha crescido em um lar onde o pai estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Onde ele chegava em casa cansado demais para ouvir suas histórias do dia, ocupado demais para participar das suas brincadeiras, distante demais para oferecer o abraço que você tanto precisava. E mesmo que ele nunca tenha sido cruel ou abusivo, essa ausência emocional criou uma ferida sutil, mas profunda. A sensação de que você não era importante o suficiente para merecer atenção total.
Quando alguém com essa ferida ouve falar sobre Deus como Pai amoroso que sempre tem tempo, sempre está disponível, sempre se importa com os detalhes da nossa vida, uma parte dela quer acreditar desesperadamente, mas outra parte sussurra: isso não pode ser verdade. Se fosse porque meu próprio pai terreno não conseguiu me dar essa atenção. Ou talvez você tenha crescido com um pai que amava, mas que expressava esse amor através de críticas constantes, sempre apontando o que você poderia fazer melhor, sempre elevando a barra um pouco mais alta, sempre deixando claro que o amor dele dependia da sua performance, e mesmo que a intenção fosse boa, mesmo que ele acreditasse que estava te motivando a ser melhor, isso criou uma ferida profunda, a crença de que você precisa ser perfeito para ser amado. Quando alguém com essa ferida ouve sobre o amor incondicional de Deus, sobre como Ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos, uma voz interior grita: isso é mentira. Se Deus me conhecesse de verdade, se Ele soubesse de todos os meus erros e falhas, Ele não poderia me amar assim. Há também aqueles que cresceram com pais que prometiam muito, mas entregavam pouco. Pais que diziam que iam aparecer no jogo de futebol, mas nunca apareciam, que prometiam férias especiais que nunca aconteciam, que falavam sobre tempo de qualidade juntos que sempre era adiado para semana que vem, ou mês que vem, ou quando as coisas acalmarem no trabalho, e cada promessa quebrada foi como uma pequena morte da confiança, até que a criança aprendeu a não esperar nada para não se decepcionar. Quando essas pessoas ouvem sobre as promessas de Deus, sobre como Ele é fiel às suas palavras, sobre como podemos confiar completamente nele, algo dentro delas se fecha. Já ouvi isso antes. O coração machucado murmura: já acreditei nessas palavras bonitas. Não vou cair nessa novamente. E então há as feridas mais profundas, mais dolorosas de falar. As feridas deixadas por pais que não apenas falharam em amar adequadamente, mas que ativamente machucaram. Pais que usaram suas mãos para ferir em vez de proteger, que usaram suas palavras para destruir em vez de edificar, que usaram sua autoridade paternal para dominar e controlar em vez de guiar e nutrir. Para alguém que carrega essas feridas mais profundas, a própria ideia de se submeter a uma autoridade paternal, mesmo que seja Deus, pode despertar pânico. Como confiar em alguém chamado Pai, quando essa palavra traz memórias de dor em vez de segurança? Mas aqui está onde a primeira palavra de Jesus se torna não apenas tocante, mas verdadeiramente redentora. Quando Jesus pronunciou Abba, ele não estava apenas estabelecendo um padrão de intimidade com Deus. Ele estava redefinindo completamente o que significa ser pai. Veja, Jesus não cresceu com um pai terreno perfeito. José era um homem bom, mas ainda assim limitado pela natureza humana. Ele cometeu erros, teve momentos de dúvida, enfrentou suas próprias lutas e limitações. Mas mesmo assim, Jesus conseguiu manter uma visão pura e perfeita do que significa paternidade divina, porque ele olhava além das limitações humanas para o coração perfeito do Pai Celestial. E ele quer nos ensinar a fazer a mesma coisa. Ele quer nos ajudar a separar nossas experiências dolorosas com pais terrenos imperfeitos da realidade gloriosa de quem Deus Pai realmente é. Não para negar a dor que sofremos ou minimizar o impacto dessas feridas, mas para nos mostrar que há uma fonte de amor paternal que nunca falhará, nunca decepcionará, nunca machucará. O processo de cura começa quando começamos a distinguir entre os pais que conhecemos na terra e o Pai que Jesus conhecia no céu. É como aprender a diferença entre uma cópia barata e a obra de arte original. Os pais terrenos, mesmo os melhores, são apenas reflexos imperfeitos do amor paternal perfeito de Deus. Mas como fazemos essa distinção quando a dor é tão real? Quando os padrões estão tão profundamente gravados em nosso coração? Como aprendemos a confiar novamente depois de tantas decepções? Aqui é onde entra a obra gentil e paciente do Espírito Santo. Ele é descrito na Bíblia como nosso consolador, nosso advogado, aquele que vem ao lado para ajudar. E uma das formas mais lindas como ele nos ajuda é sussurrando suavemente em nosso espírito: Abba, Pai. Especialmente quando nosso coração está machucado demais para formar essas palavras sozinho. Paulo escreveu sobre isso em Romanos.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Isso significa que mesmo quando não conseguimos sentir que somos filhos amados, mesmo quando nossas emoções estão gritando mensagens de rejeição e abandono, o Espírito Santo dentro de nós continua declarando nossa verdadeira identidade. Ele continua sussurrando Abba em nosso nome, mantendo viva a chama da intimidade com Deus, mesmo quando nosso coração está escuro demais para enxergá-la. Imagine uma criança pequena que se perdeu no escuro e está chorando, chamando pelo pai. Ela não consegue vê-lo, não consegue ouvi-lo, não tem certeza de que ele ainda está procurando por ela. Mas enquanto ela chora no escuro, o pai continua chamando seu nome, continua procurando por ela, continua se aproximando mesmo quando ela não consegue perceber. O Espírito Santo é como a voz do Pai chamando nosso nome no escuro das nossas feridas emocionais. Ele continua nos afirmando como filhos amados mesmo quando não conseguimos sentir isso. Ele continua intercedendo por nós mesmo quando não conseguimos orar. Ele continua nos atraindo para os braços paternais de Deus mesmo quando tudo em nós quer fugir. E lentamente, gentilmente, através de experiências pequenas mas significativas, Ele começa a nos mostrar como é ser verdadeiramente amado por um Pai perfeito. Talvez seja através de uma oração que é respondida exatamente da forma que precisávamos. Talvez seja através de uma sensação de paz que vem do nada no meio de uma crise. Talvez seja através de uma pessoa que Deus coloca em nossa vida para demonstrar amor paternal saudável. Uma das coisas mais lindas sobre o processo de cura que Deus oferece é que Ele nunca força nada. Ele nunca invade nossos espaços emocionais ou nos pressiona a confiar antes que estejamos prontos. Como um pai sábio lidando com uma criança machucada, Ele se aproxima devagar, oferece conforto gentilmente e espera pacientemente até que estejamos prontos para receber seu amor. Às vezes, isso significa que Ele permite que passemos por um tempo de luto pelas feridas que carregamos. Sim, luto. Porque perder a experiência de ter um pai terreno amoroso é uma perda real que merece ser lamentada. Perder a sensação de segurança que deveria ter vindo da infância é uma perda real. Perder a confiança natural que uma criança deveria ter em autoridades paternas é uma perda real. Deus não minimiza essas perdas. Ele não diz: esqueça o passado e siga em frente. Em vez disso, Ele se senta conosco em nossa dor, assim como Jesus chorou com Maria e Marta pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Às vezes o caminho para a cura passa através da dor, não ao redor dela. Mas enquanto Ele honra nossa dor, Ele também oferece algo que nenhum pai terreno, por melhor que seja, poderia oferecer: amor perfeito, constante e incondicional. Ele oferece paciência infinita para com nossas lutas. Ele oferece perdão completo para todos os nossos erros. Ele oferece presença constante que nunca nos abandonará. E gradualmente, à medida que experimentamos pequenos vislumbres desse amor, nossa capacidade de confiar começa a se expandir. Começamos a perceber que quando Jesus disse Abba, Ele não estava apenas descrevendo seu próprio relacionamento com Deus, mas abrindo uma porta para que nós também pudéssemos experimentar essa mesma intimidade. É um processo que requer tempo e paciência conosco mesmos. Alguns dias acordaremos nos sentindo completamente seguros no amor do Pai. Outros dias, as velhas feridas vão doer e questionaremos se isso tudo não passa de imaginação nossa. E isso é normal. A cura emocional e espiritual não é linear. Ela tem altos e baixos, avanços e recuos, momentos de clareza e períodos de confusão. Mas através de tudo isso, a primeira palavra de Jesus continua ecoando: Abba. Ela continua nos chamando para casa, para os braços de um Pai que nos conhece completamente e nos ama exatamente como somos, não apesar de nossas feridas, mas incluindo nossas feridas, não ignorando nossa dor, mas prometendo curá-la. E aqui está uma verdade linda que muitas vezes perdemos. Deus pode usar nossas próprias feridas como instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Quando passamos pelo processo de permitir que Deus cure nossas feridas paternas, desenvolvemos uma compaixão especial por outros que carregam feridas similares. Tornamo-nos como enfermeiros espirituais, capazes de oferecer um tipo específico de comfort,
porque sabemos como é sentir essa dor. Nossas cicatrizes se tornam fontes de esperança para outros que ainda estão sangrando. Nossa jornada de cura se torna um testemunho poderoso de que a restauração é possível. Jesus mesmo demonstrou isso. Ele usou sua própria experiência de dor e abandono na cruz para se tornar um sumo sacerdote compassivo, que compreende nossas fraquezas. Ele transformou seu sofrimento em fonte de conforto para todos que sofrem. Isso não significa que devemos ficar gratos pelas feridas que recebemos. Não significa que Deus causou essas feridas para nos ensinar alguma lição. Significa que Deus é tão bom, tão poderoso, tão criativo, que Ele pode pegar até mesmo as coisas mais quebradas em nossa vida e transformá-las em instrumentos de beleza, cura e esperança. E à medida que permitimos que essa transformação aconteça, algo milagroso ocorre em nosso coração. Começamos a compreender que nossa identidade não está mais definida pelas falhas dos nossos pais terrenos, mas pelo amor perfeito do nosso Pai Celestial. Não somos mais filhos rejeitados, ou filhos não amados, ou filhos abandonados. Somos filhos escolhidos, filhos adotados, filhos preciosos do Altíssimo. E quando essa nova identidade realmente se estabelece em nosso coração, nossa capacidade de amar e perdoar outros se multiplica exponencialmente. Conseguimos perdoar nossos pais terrenos pelas falhas deles, porque compreendemos que eles também eram pessoas feridas, fazendo o melhor que podiam com as limitações que tinham. Conseguimos ter compaixão por outros que nos machucaram porque reconhecemos que pessoas feridas ferem pessoas. Conseguimos oferecer graça em situações onde antes só conseguíamos sentir amargura, porque experimentamos a graça ilimitada do nosso Pai Celestial. A primeira palavra de Jesus não foi apenas um som que saiu da boca de um bebê em Nazaré. Foi o início de uma revolução de amor que continua transformando corações 2000 anos depois. Cada vez que alguém permite que suas feridas sejam tocadas pelo amor paternal de Deus, essa revolução continua. Cada vez que alguém escolhe confiar novamente depois de ter sido decepcionado, a vitória de Jesus sobre a dor e o abandono é demonstrada mais uma vez. E se você chegou até aqui, se essas palavras têm tocado lugares profundos em sua alma, é possível que o Espírito Santo já esteja trabalhando em você, sussurrando gentilmente, Abba, Pai, em seu coração, convidando você a dar mais um passo em direção à cura, mais um passo em direção à casa. Se essas palavras estão tocando feridas profundas em seu coração, saiba que a cura está chegando. Continue comigo. Chegamos ao momento mais lindo desta jornada juntos. Se você permaneceu comigo até aqui, se permitiu que essas palavras tocassem as partes mais profundas do seu coração, então você está pronto para receber algo que pode transformar completamente sua vida a partir de hoje. Você está pronto para descobrir como se apropriar da mesma intimidade que Jesus demonstrou quando pronunciou aquela primeira palavra preciosa, Abba. E aqui está a verdade mais revolucionária de todas. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, Ele não estava apenas pagando o preço pelos nossos pecados. Ele estava abrindo um caminho para que cada um de nós pudesse ter acesso à mesma intimidade com o Pai que Ele sempre teve. Através da obra redentora de Cristo, você recebeu o direito legal, espiritual e emocional de se dirigir a Deus com a mesma confiança que Jesus demonstrava. Paulo deixa isso cristalino em suas cartas. Ele escreve que recebemos o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso não é uma metáfora bonita ou uma linguagem simbólica. É a realidade espiritual mais concreta que existe. Você foi legalmente adotado na família de Deus. Você tem todos os direitos de um filho legítimo. Você pode chamar Deus de Abba, com a mesma autoridade e intimidade que Jesus usava. Mas como isso funciona na prática? Como você passa de compreender isso intelectualmente para experimentar isso emocionalmente? Como você transforma essa verdade teológica em realidade vivida no seu dia a dia? A primeira coisa que você precisa compreender é que essa intimidade com Deus não é algo que você conquista através de esforço espiritual ou performance religiosa. Ela é um presente que já foi dado, um direito que já foi comprado, uma herança que já está garantida. Você não precisa se tornar mais santo para merecê-la. Você não precisa orar mais horas por dia para ganhá-la. Você não precisa ser mais generoso ou mais dedicado para ter acesso a ela. Ela já é sua.
agora mesmo, neste exato momento, independente de como você se sente, independente de quantos erros você cometeu ontem, independente de quão longe você se sente de Deus hoje. A intimidade que Jesus demonstrou através de sua primeira palavra é sua herança como filho adotado na família divina. Imagine um herdeiro que cresceu nas ruas, sem saber que era herdeiro de uma grande fortuna. Um dia, alguém aparece e lhe diz: "Você é filho do rei. Toda a riqueza do reino é sua por direito." O herdeiro não precisa trabalhar para merecer a herança. Ela já é dele. Ele só precisa aceitar a verdade sobre sua identidade e começar a viver como quem ele realmente é. Essa é exatamente sua situação espiritual hoje. Você é herdeiro do reino. Você é filho do Rei dos Reis. A intimidade com Deus que Jesus modelou já é sua herança. Você só precisa aceitar essa verdade e começar a viver a partir dela. E como você faz isso praticamente? Começando a falar com Deus exatamente como Jesus falava, com simplicidade, honestidade e confiança total. Você não precisa usar uma linguagem especial ou adotar um tom religioso formal. Você pode falar com Ele sobre qualquer coisa, a qualquer hora, da mesma forma que uma criança fala com seu pai amado. Está preocupado com as contas do mês? Fale com Ele sobre isso. "Pai, eu estou preocupado com o dinheiro. Eu sei que tu sabes das minhas necessidades e confio que tu vais prover." Está se sentindo sozinho? Compartilhe isso com Ele. "Abba, eu me sinto sozinho hoje. Preciso sentir tua presença comigo." Está alegre por algo bom que aconteceu? Celebre com Ele. "Pai, obrigado por essa alegria. Quero compartilhar essa felicidade contigo." Veja como é simples. Veja como é natural. Não há fórmulas mágicas, não há rituais complicados, não há necessidade de linguagem rebuscada. Há apenas um filho falando com seu pai que o ama infinitamente. Mas talvez você esteja pensando: e se eu não sentir nada quando orar assim? E se parecer que estou falando sozinho? Aqui está uma verdade fundamental que você precisa compreender. Intimidade com Deus não é primariamente sobre sentimentos. É sobre fé na verdade de quem Ele é e de quem você é em relação a Ele. Há dias quando você vai sentir a presença de Deus tão real que parecerá que Ele está fisicamente no ambiente com você. Haverá momentos de oração quando seu coração vai se aquecer de tal forma que você terá certeza absoluta de que está sendo ouvido e amado. Esses momentos são presentes lindos que Deus nos dá. Mas haverá também dias quando você orará e parecerá que suas palavras estão batendo no teto e voltando. Haverá temporadas quando os sentimentos estarão ausentes e você questionará se Deus realmente está ouvindo. E sabe o que? Esses momentos são igualmente oportunidades para crescer em intimidade com Deus, porque intimidade verdadeira se baseia em compromisso, não apenas em sentimentos. Um pai ama seu filho mesmo quando o filho não consegue sentir esse amor. O amor não diminui só porque as emoções estão dormentes. Da mesma forma, o amor de Deus por você e sua atenção às suas orações não dependem da sua capacidade de senti-los. Na verdade, há uma beleza especial em escolher confiar no amor de Deus quando não podemos senti-lo. É como uma criança que continua chamando papai mesmo no escuro, mesmo quando não consegue ver o pai, porque sabe que ele está ali. Essa confiança no escuro é preciosa para Deus. Jesus mesmo experimentou isso na cruz quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Naquele momento, ele não podia sentir a presença consoladora do Pai. Mas mesmo assim, ele continuou se dirigindo a Deus como "meu Deus", mantendo a intimidade mesmo na aparente ausência de sentimentos reconfortantes. Isso nos ensina que a intimidade com Deus amadurece quando aprendemos a confiar em Sua palavra sobre nossas emoções, em Sua verdade sobre nossas circunstâncias, em seu amor sobre nossos sentimentos. Quando oramos, Abba Pai, mesmo quando não sentimos nada especial, estamos declarando nossa fé na realidade da nossa relação com Ele. E aqui está algo lindo. Deus se deleita nessa fé. Ele fica tocado quando escolhemos confiar nele, mesmo quando os sentimentos não estão cooperando. É como um pai que fica emocionado quando o filho diz: "Eu te amo", não porque quer algo em troca, mas simplesmente porque é verdade. Outra forma prática de crescer nessa intimidade é começar a incluir Deus nas atividades cotidianas da sua vida. Jesus vivia em constante comunhão com o Pai.
Ele não reservava momentos específicos apenas para a oração formal. Sua vida inteira era uma conversa contínua com o Pai. Você pode fazer a mesma coisa. Quando estiver dirigindo para o trabalho, fale com Deus sobre o dia que está começando. Quando estiver preparando o café da manhã, agradeça a Ele pela provisão. Quando estiver enfrentando uma decisão difícil, peça sua orientação no meio da situação, não apenas durante um tempo de oração separado. Transforme sua vida inteira em um diálogo com Deus. Deixe que Ele seja parte de cada momento, cada decisão, cada alegria, cada preocupação. Isso é o que significa viver na intimidade paternal que Jesus modelou. E quando você começar a fazer isso, algo milagroso vai acontecer. Você vai começar a perceber a resposta de Deus de formas que talvez nunca tenha notado antes. Talvez seja através de uma sensação de paz que vem quando você pede orientação. Talvez seja através de circunstâncias que se alinham de uma forma que só pode ser descrita como providencial. Talvez seja através de uma pessoa que aparece no momento certo com exatamente a palavra que você precisava ouvir. Deus está sempre respondendo às orações de seus filhos. Às vezes a resposta é sim, às vezes é espere, às vezes é tenho algo melhor em mente. Mas Ele sempre responde, porque Ele sempre está ouvindo. E quando você começa a orar com a intimidade que Jesus demonstrou, sua capacidade de reconhecer essas respostas se aguça tremendamente. Você também vai descobrir que essa intimidade com Deus transforma sua perspectiva sobre os problemas da vida. Quando você sabe que tem um Pai Celestial perfeito que está sempre no controle, que sempre tem seus melhores interesses no coração, que nunca comete erros, você pode enfrentar até mesmo as circunstâncias mais difíceis com uma paz que transcende o entendimento. Isso não significa que você se tornará imune à dor, ou que nunca mais sentirá medo ou preocupação. Significa que mesmo no meio dessas emoções difíceis, você terá uma âncora segura para sua alma. Você saberá que não está navegando pelas tempestades da vida sozinho. Seu Pai está com você, guiando o barco, controlando as ondas, conduzindo você em segurança para o porto. Jesus demonstrou essa confiança mesmo quando estava enfrentando a maior tempestade de sua vida, a cruz. Mesmo na agonia do Getsêmani, ele orou: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Veja a intimidade nessa oração. Veja a honestidade sobre seus sentimentos. Veja a confiança final na sabedoria e amor do Pai. Essa mesma intimidade está disponível para você em cada circunstância que enfrentar. Você pode ser completamente honesto com Deus sobre seus medos, suas dúvidas, suas frustrações. Ele não se ofende com sua humanidade. Na verdade, Ele se aproxima mais quando você é vulnerável e transparente com Ele. E aqui está outra dimensão linda dessa intimidade. Ela se torna fonte de identidade inabalável. Quando você realmente sabe, no fundo do seu coração, que é filho amado do Rei do Universo, as opiniões das outras pessoas sobre você deixam de ter o poder de definir quem você é. Você pode enfrentar críticas sem se despedaçar, porque sabe que sua verdadeira identidade está segura no amor do Pai. Você pode experimentar fracassos sem se sentir um fracassado, porque sabe que seu valor não está baseado em sua performance, mas no amor incondicional que Deus tem por você. Você pode passar por rejeições sem se sentir rejeitado, porque sabe que há alguém que nunca o rejeitará. Essa segurança de identidade transforma não apenas como você se vê, mas como você trata outras pessoas também. Filhos seguros no amor dos pais, naturalmente se tornam fontes de amor para outros. Quando você não está mais lutando desesperadamente por aceitação e aprovação, você pode oferecer aceitação e aprovação a outros de forma gratuita. Você pode perdoar mais facilmente porque conhece profundamente o perdão. Você pode amar incondicionalmente porque experimenta amor incondicional. Você pode ser paciente com as falhas dos outros porque conhece a paciência de Deus com suas próprias falhas. E isso é especialmente transformador em relacionamentos familiares. Quando você experimenta verdadeiramente ser filho amado de Deus, você pode se tornar um melhor pai ou mãe para seus próprios filhos. Pode se tornar um melhor filho ou filha para seus pais. Pode se tornar um melhor cônjuge, um melhor amigo, um melhor colega de trabalho.
Porque você não está mais operando a partir de um lugar de carência emocional, tentando desesperadamente obter dos outros o que só Deus pode dar completamente. Você está operando a partir de um lugar de abundância, transbordando para outros o amor que recebe constantemente do Pai. A primeira palavra de Jesus também nos ensina sobre obediência amorosa. Filhos que conhecem profundamente o coração dos pais, obedecem não por medo de punição, mas por amor e confiança. Eles sabem que os limites e orientações dos pais vêm de um coração que deseja protegê-los e abençoá-los. Da mesma forma, quando você cresce nessa intimidade com Deus, sua obediência aos seus mandamentos se transforma. Você não obedece mais por medo de julgamento ou na esperança de ganhar aprovação. Você obedece porque confia que Deus sabe o que é melhor para você, porque acredita que seus caminhos levam à vida e à paz. E quando você tropeça, quando falha em obedecer perfeitamente, você não corre para se esconder de Deus como Adão e Eva fizeram no jardim. Você corre para Deus como um filho que se machucou e precisa do consolo e da cura do Pai. Você sabe que Ele não o rejeitará por causa dos seus erros, mas que o receberá com amor e o ajudará a se levantar e tentar novamente. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião diz, faça isso e Deus vai amá-lo. Relacionamento diz, Deus já o ama, então você pode fazer isso em resposta ao seu amor. Religião é motivada por medo e necessidade de aprovação. Relacionamento é motivado por amor e gratidão. E aqui está onde muitas pessoas experimentam uma transformação profunda em sua vida de oração. Em vez de oração ser uma obrigação religiosa, uma lista de pedidos formais ou um ritual que precisam cumprir, ela se torna um deleite pessoal, uma conversa íntima com alguém que conhecem e amam profundamente. Você vai descobrir que quer orar, não porque tem que orar, mas porque tem privilégio de orar. Você vai encontrar-se falando com Deus ao longo do dia, não por disciplina espiritual, mas por alegria genuína em sua companhia. A oração deixa de ser trabalho e se torna descanso, deixa de ser dever e se torna deleite. E quando isso acontece, quando você experimenta verdadeiramente essa intimidade que a primeira palavra de Jesus revelou, você entende por que os primeiros cristãos estavam dispostos a morrer por sua fé. Não era apenas porque acreditavam em doutrinas corretas ou seguiam um código moral superior. Era porque tinham descoberto um relacionamento com Deus que era mais precioso que a própria vida. Eles haviam experimentado ser filhos amados do Altíssimo. Haviam provado da intimidade que Jesus oferecia. Haviam descoberto que podiam clamar, Abba, Pai, e saber que estavam sendo ouvidos pelo Criador do Universo, que os amava mais do que podiam compreender. E essa mesma experiência está disponível para você hoje. Não como uma possibilidade distante ou um ideal inalcançável, mas como uma realidade presente que você pode começar a viver neste momento. Você não precisa esperar até se tornar uma pessoa melhor. Você não precisa esperar até resolver todos os seus problemas. Você não precisa esperar até entender todas as complexidades teológicas da fé cristã. Você pode começar agora mesmo, hoje, a experimentar a intimidade com Deus que Jesus modelou quando pronunciou aquela primeira palavra preciosa. Comece simples. Na próxima vez que orar, não comece com Senhor Deus Todo-Poderoso, ou alguma frase formal e religiosa. Comece com Pai, ou até mesmo, Abba, Papai. Deixe essa palavra simples estabelecer o tom de intimidade para toda a sua oração. Fale com Ele sobre coisas pequenas, não apenas sobre grandes crises ou necessidades urgentes. Conte a Ele sobre seu café da manhã, sobre como você dormiu, sobre aquela música que tocou no rádio e fez você sorrir. Lembre-se, Ele é seu Pai, e pais que amam verdadeiramente se interessam por todos os detalhes da vida de seus filhos. Seja honesto sobre seus sentimentos, mesmo os que parecem não ser muito espirituais. Se você está irritado, diga isso. Se está com medo, admita isso. Se está confuso, expresse isso. Deus prefere sua honestidade à sua performance. E então, depois de falar, dedique um tempo para ouvir. Não espere necessariamente ouvir uma voz audível, mas esteja atento à presença dele, à paz que ele oferece, aos pensamentos que ele coloca em sua mente, às pessoas que ele coloca em seu caminho.
À medida que você pratica essa intimidade, ela se tornará mais natural, mais profunda, mais transformadora. Você descobrirá que sua vida inteira está sendo reconfigurada ao redor dessa realidade central. Você é filho amado de um Pai perfeito que tem prazer em sua companhia. E quando essa verdade realmente se estabelecer em seu coração, quando você realmente compreender e experimentar o que significa ser filho de Deus da mesma forma que Jesus era, sua vida se tornará um testemunho poderoso do amor paternal de Deus para todos ao seu redor. Pessoas vão notar algo diferente em você. Elas vão ver uma paz que não depende de circunstâncias, uma alegria que não é baseada em conquistas temporárias, uma confiança que não vacila com as pressões da vida. E quando perguntarem qual é o seu segredo, você poderá falar sobre a primeira palavra de Jesus e como ela transformou completamente sua compreensão de quem Deus é e de quem você é. A primeira palavra de Jesus não foi apenas um momento histórico que aconteceu há 2000 anos em uma casa em Nazaré. Ela é uma realidade viva que continua ecoando através dos corações de todos que descobrem sua verdadeira identidade como filhos amados de Deus. E hoje, neste momento, enquanto essas palavras tocam seu coração, essa mesma realidade está sendo oferecida a você. A intimidade que Jesus experimentou, a confiança que ele demonstrou, o amor paternal que ele conhecia. Tudo isso é seu através da obra redentora de Cristo. Você não precisa conquistar isso. Você só precisa receber isso. Não precisa merecer isso. Você só precisa aceitar isso. Não precisa se tornar perfeito primeiro. Você só precisa vir como está e permitir que o amor do Pai o transforme de dentro para fora. A primeira palavra de Jesus está sendo sussurrada em seu coração, agora mesmo pelo Espírito Santo. Abba, Pai. Essa é sua herança. Essa é sua identidade. Essa é sua realidade como filho adotado na família de Deus. E quando você abraça essa verdade, quando você permite que ela redefina completamente como você se vê e como você se relaciona com Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Você se juntará aos milhões de pessoas através da história que descobriram que são filhos do Rei, herdeiros do reino, objetos do amor paternal mais puro e perfeito que existe. Sua jornada de intimidade com Deus está apenas começando. A primeira palavra de Jesus é seu convite para uma aventura de amor que durará por toda a eternidade. Uma aventura onde você descobrirá, dia após dia, quão profundo, quão amplo, quão alto e quão incompreensível é o amor do Pai que o escolheu para ser seu filho. Se você pode sentir essa transformação acontecendo em seu coração, deixe nos comentários. Eu sou filho amado. Quero celebrar com você. Aqui chegamos ao final de nossa jornada juntos. E meu coração está transbordando de gratidão por cada momento que você escolheu permanecer comigo nesta conversa profunda sobre a primeira palavra de Jesus. Quando começamos, talvez você não imaginasse como uma palavra tão simples, Abba, poderia carregar tanto poder transformador. Mas agora, depois de caminharmos juntos através das camadas de significado, das feridas que precisavam ser tocadas, e das verdades que precisavam ser reveladas, você pode ver como essa primeira palavra é, na verdade, a chave que abre todas as portas do coração de Deus. Pense em tudo que exploramos juntos. Começamos vendo aquela pequena casa em Nazaré, onde uma criança pronunciou sua primeira palavra, não por acaso, mas como uma revelação profética que ecoaria através dos séculos. Vimos como essa palavra quebrou barreiras religiosas, derreteu formalidades artificiais e estabeleceu um novo padrão de intimidade entre o céu e a terra. Caminhamos então através das lutas que muitos de nós enfrentamos para aceitar essa intimidade. Tocamos em feridas deixadas por pais terrenos imperfeitos, exploramos os medos que nos impedem de confiar completamente e reconhecemos as vozes interiores que sussurram que somos indignos de tanto amor. Mas não ficamos parados na dor. Descobrimos como Deus, através do Espírito Santo, gentilmente sussurra Abba, Pai, em nosso coração mesmo quando não conseguimos formar essas palavras sozinhos. E então chegamos ao momento de transformação, onde descobrimos que através da obra de Jesus, essa intimidade não é apenas possível, ela é nossa herança garantida. Aprendemos que não precisamos conquistar o amor de Deus,
apenas recebê-lo. Não precisamos merecer sua atenção, apenas desfrutá-la. Não precisamos nos tornar perfeitos para sermos aceitos, apenas vir como somos e permitir que seu amor nos transforme. Ao longo desta jornada, uma verdade foi se tornando cada vez mais clara. A primeira palavra de Jesus não foi apenas sobre ele, foi sobre nós também. Quando ele pronunciou Abba naquela manhã em Nazaré, ele estava declarando não apenas seu próprio relacionamento com o Pai, mas abrindo um caminho para que cada um de nós pudesse experimentar essa mesma intimidade sagrada. E isso muda tudo, não muda? Muda como você acorda pela manhã, sabendo que o primeiro pensamento de Deus é sobre você. Muda como você enfrenta os desafios do dia, sabendo que não está caminhando sozinho. Muda como você se deita à noite, sabendo que está seguro nos braços de um Pai que nunca dorme, nunca descansa de cuidar de você. Muda suas orações de monólogos formais para conversas íntimas. Muda sua leitura da Bíblia de obrigação religiosa para cartas de amor de um pai para seu filho amado. Muda sua visão sobre outras pessoas, porque quando você sabe profundamente que é amado, você pode amar sem medo de perder algo. E talvez o mais lindo de tudo, muda sua compreensão sobre os momentos difíceis da vida. Quando você realmente conhece o coração paternal de Deus, você pode confiar que mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, mesmo quando não consegue entender por que certas coisas acontecem, você não está abandonado. Seu Pai está com você, segurando sua mão, secando suas lágrimas, sussurrando palavras de comfort que seu espírito reconhece mesmo quando sua mente está confusa. A primeira palavra de Jesus nos ensinou que intimidade com Deus não é um privilégio reservado para santos especiais ou líderes religiosos extraordinários. É o direito de nascimento de todo filho adotado na família divina. É a experiência normal, esperada, de todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Isso significa que você pode acordar amanhã e começar o dia não com ansiedades sobre o que está por vir, mas com a confiança tranquila de uma criança que sabe que seu pai tem tudo sob controle. Pode enfrentar aquela decisão difícil que tem adiado, sabendo que pode pedir orientação a qualquer momento e confiar que será guiado no caminho certo. Pode se aproximar daquele relacionamento que precisa de cura, sabendo que tem uma fonte inesgotável de perdão e amor para oferecer. Pode abraçar aqueles sonhos que tem guardado no coração, sabendo que seu Pai Celestial se deleita em abençoar os filhos que ama. E nos momentos quando a dor vier, quando a perda bater à sua porta, quando as circunstâncias gritarem que Deus não se importa, você terá uma âncora segura para a sua alma. Terá a primeira palavra de Jesus ecoando em seu espírito, Abba. Terá a lembrança de que você é filho amado de um Pai que nunca falhará, nunca abandonará, nunca deixará de lutar por você. Chegou o momento em nossa conversa quando as palavras precisam se transformar em oração. Quando tudo que compartilhamos precisa se tornar encontro pessoal com aquele que nos ama. Quero convidá-lo a se preparar para um momento de intimidade genuína com Deus. Não há fórmulas especiais para isso. Não há posições específicas que você precisa assumir. Não há palavras mágicas que precisa pronunciar. Apenas permita que seu coração se abra para receber o amor que tem estado esperando por você desde antes da fundação do mundo. Permita que as barreiras que construiu ao longo dos anos sejam gentilmente removidas. Permita que a criança dentro de você, aquela que sempre sonhou em ser completamente amada, venha à superfície e experimente o que significa ter um pai perfeito. Se você estiver em um lugar onde pode fechar os olhos, faça isso agora. Se não, não se preocupe. Deus o ouve com os olhos abertos também. Apenas volte sua atenção para Ele, sabendo que neste momento, Ele está mais interessado em você do que em qualquer outra coisa no universo inteiro. Abba, Pai nosso, aqui estamos nós, seus filhos, vindos à tua presença não por merecimento, mas pelo convite amoroso que nos fizeste através de Jesus. Pai, obrigado porque quando Jesus pronunciou aquela primeira palavra preciosa, Abba, Ele estava abrindo um caminho para que cada um de nós pudesse experimentar a mesma intimidade que Ele tinha contigo. Pai, sabemos que alguns de nós chegaram até aqui carregando feridas profundas,
causadas por pais terrenos que falharam em refletir teu amor perfeito. Alguns foram abandonados, outros foram machucados, outros cresceram sem nunca experimentar amor paternal verdadeiro. Pai, tu sabes cada uma dessas feridas pelo nome. Tu viste cada lágrima que foi derramada, ouviste cada grito de dor, conheces cada cicatriz escondida. Neste momento, Pai, pedimos que teu amor perfeito toque essas feridas com gentileza divina. Que tua presença console os lugares machucados. Que tua voz sussurre sobre cada mentira que foi acreditada, sobre cada rejeição que foi sentida, sobre cada abandono que foi experimentado. Pai, mostra a cada um de nós que tu és diferente. Que teu amor nunca falha, tua presença nunca se afasta, tua fidelidade nunca vacila. Abba, Pai querido, obrigado, porque através de Jesus não somos mais órfãos espirituais. Não somos mais pessoas sem família, sem lugar, sem identidade. Somos teus filhos amados, escolhidos, adotados, selados com teu próprio Espírito. Obrigado porque podemos chamar-te de Abba, com a mesma confiança que Jesus demonstrou quando era criança. Pai, alguns de nós temos lutado com sentimentos de indignidade, com a sensação de que não somos bons o suficiente para sermos teus filhos. Outros têm lutado com medo de se aproximar demais, de confiar completamente, de se tornar vulneráveis ao teu amor. Pai, ajuda-nos a compreender que teu amor por nós não depende da nossa perfeição, mas da tua própria natureza perfeita. Ensina-nos a descansar na verdade de que somos amados, não pelo que fazemos, mas por quem somos em ti. Ajuda-nos a compreender que nossa identidade não está baseada em nossas realizações ou fracassos, mas no amor eterno que tens por nós. Que possamos acordar cada manhã lembrando que somos filhos do Rei, herdeiros do reino, objetos do teu afeto infinito. Pai, também pedimos que nos ajudes a viver a partir dessa identidade. Que nossa intimidade contigo se reflita em como tratamos outras pessoas. Que o amor que recebemos de ti transborde para nossos relacionamentos, nossos lares, nossos locais de trabalho. Que sejamos instrumentos de tua graça, canais do teu perdão, reflexos do teu amor paternal para todos ao nosso redor. Abba, Pai, obrigado porque não precisamos ter medo de te decepcionar. Obrigado porque quando falhamos, podemos correr para ti em vez de nos esconder. Obrigado porque tua graça é maior que nossos erros, teu amor é mais forte que nossos fracassos, tua fidelidade é mais constante que nossa inconstância. Ensina-nos a orar com a simplicidade que Jesus demonstrou. Ajuda-nos a falar contigo sobre tudo, nossas alegrias, nossas preocupações, nossos sonhos, nossos medos. Que nossa vida inteira se torne uma conversa contínua contigo, sabendo que sempre tens tempo para nós, sempre estás interessado em ouvir nossa voz, sempre respondes com amor perfeito. Pai, por aqueles que ainda estão lutando para acreditar neste amor, por aqueles que ainda carregam dúvidas sobre se tu realmente os amas desta forma, pedimos que teu Espírito Santo faça real em seus corações aquilo que suas mentes ainda estão processando. Que eles possam experimentar, não apenas compreender intelectualmente, o que significa ser teus filhos amados. E Pai, obrigado pela promessa de que este não é o fim, mas apenas o começo. Obrigado porque temos toda a eternidade para crescer nesta intimidade contigo, para descobrir novas dimensões do teu amor, para explorar as profundidades do que significa ser parte da tua família. Até que chegue aquele dia glorioso quando te veremos face a face, quando ouviremos diretamente da tua boca as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Ajuda-nos a viver cada dia na certeza de que somos amados, aceitos, valorizados e preciosos aos teus olhos. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar desta forma íntima, que nos mostrou o caminho de volta para casa, que pagou o preço para que pudéssemos ser chamados teus filhos, nós oramos. Amém. Que paz está descendo sobre seu coração agora mesmo. Você consegue sentir? É a paz que vem de saber que você acabou de conversar com seu Pai Celestial, que suas palavras chegaram ao trono do universo, que foram ouvidas e recebidas com amor infinito.
Essa não foi apenas uma oração religiosa ou um exercício espiritual. Foi um encontro real entre você e aquele que o ama mais do que qualquer palavra poderia expressar. E agora, quando você voltar à sua rotina diária, quando enfrentar os desafios que estão esperando por você, quando tiver momentos de alegria para celebrar ou dores para suportar, lembre-se desta verdade fundamental. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho. Você é filho amado de um pai que tem prazer em sua companhia, que se deleita em cuidar de você, que está sempre disponível para ouvir sua voz. A primeira palavra de Jesus mudou o curso da história humana, porque revelou o coração paternal de Deus de uma forma que nunca havia sido demonstrada antes. E hoje, essa mesma palavra tem o poder de mudar o curso da sua história pessoal. Ela pode transformar sua vida de oração de obrigação em deleite, sua identidade de insegura em firmemente estabelecida, seus relacionamentos de carentes em abundantes. Você não precisa se esforçar para manter essa intimidade com Deus. Ela é mantida pelo próprio Deus, selada pelo Espírito Santo, garantida pela obra concluída de Jesus na cruz. Você só precisa descansar nela, desfrutar dela, viver a partir dela. E quando dúvidas vierem, quando circunstâncias difíceis fizerem você questionar se Deus realmente se importa, quando você se sentir longe da presença divina, lembre-se desta conversa que tivemos. Lembre-se da primeira palavra de Jesus. Lembre-se de que você foi adotado na família de Deus através do sangue precioso de Cristo. Permita que a palavra Abba seja sussurrada em seu coração pelo Espírito Santo. Permita que ela o lembre de quem você é. Filho amado, aceito, valorizado, protegido, provido e eternamente seguro nos braços do Pai. Sua jornada de intimidade com Deus está apenas começando. Cada dia traz novas oportunidades para descobrir mais sobre seu caráter, para experimentar mais do seu amor, para crescer na confiança de que você é verdadeiramente seu filho precioso. E enquanto você cresce nessa intimidade, você se tornará fonte de esperança para outros que ainda não descobriram essa verdade sobre si mesmos. Sua vida se tornará um testemunho vivo de que Deus é verdadeiramente um Pai amoroso, de que intimidade com Ele é possível, de que há cura para corações feridos e esperança para almas cansadas. Que o Senhor abençoe você e o guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Ele levante sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. E que você nunca se esqueça de que é filho amado do Pai que criou as estrelas, que sustenta o universo e que escolheu fazer sua morada em seu coração. A primeira palavra de Jesus ecoa através do tempo e chegou até você hoje. Ela é sua herança, sua realidade, sua identidade eterna. Você é filho de Deus. Você pode chamar o Criador do universo de Abba Pai. E Ele se deleita em ouvir sua voz. Vá em paz, sabendo que você é profundamente amado. Vá em alegria, sabendo que você nunca caminha sozinho. Vá em esperança, sabendo que seu futuro está seguro nas mãos do Pai que nunca falhará com você. A primeira palavra de Jesus foi Abba, e essa palavra agora vive em seu coração para sempre.